Pai querido, nós te louvamos. Reunidos nós estamos, Senhor, neste momento para adorar o teu santo nome, como já fizemos, e te louvamos, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é bom. O Senhor tem se manifestado a nós, trazido a nós salvação e graça. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe. Muito obrigado por preparar tempo e lugar, Senhor, para isso. Nós queremos ouvir a tua palavra. É a tua palavra que salva, a tua palavra que cura. Então fala conosco, Pai. Oh, Pai, fala conosco. Enche-nos aqui, Senhor, da tua presença. Sim, alimenta a nossa alma. Dá-nos mais de ti, Senhor, que o pregador seja a tua boca, e que a tua palavra, Senhor, que é a espada aguda, afiada de 2 gumes, Senhor, que penetra lá onde o homem não pode, que ela possa vir falar aos nossos corações, possa vir, Senhor, às nossas mentes e transformar-nos, como, Senhor, a tua palavra pode fazer. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim de pé como estamos. Vamos meditar na palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para uma reflexão. Quem é da área do direito, talvez, ou quem pelo menos já estudou, fez a faculdade de direito, logo no comecinho do curso, já com certeza estudou um fenômeno que muitas vezes é estudado na área de filosofia do direito, de teoria geral do direito, que tem um nome que não é tão comum, que é desuetudo. Normalmente as pessoas não veem com esse nome, e quando veem esse nome não sabem o que é, mas tem um outro nome que é muito, ele é muito vulgar, e ele acaba até expressando o que significa este fenômeno, que é desuso, né? Desuso de uma lei. Esse é um fenômeno que é um tanto quanto comum, e não sei quantos já repararam na dinâmica social esta situação, né? E o desuso é, na verdade, a perda de eficácia de uma lei em razão de uma longa tradição de descumprimento, de inobservância. No popular, geralmente fala-se o seguinte: olha, essa lei não pegou. Certamente vocês já ouviram esse tipo de fala. E isso acontece comumente. Agora, por exemplo, no período de pandemia, em que os trabalhos judiciais foram totalmente convertidos em meio eletrônico, por exemplo, algumas situações não acontecem mais. Por exemplo, quando uma testemunha ia ser ouvida numa outra cidade, daquela onde estava localizado o juízo, a pessoa tem o direito de ser ouvida onde ela mora, né? Além de ser testemunha, ter que se deslocar, já pensou? Então, o que acontecia? Um juiz expedia um documento para um outro juiz, para aquele juiz do lugar onde a pessoa mora, ouvi-la. Esse documento se chamava carta precatória. Agora, com os trabalhos totalmente por meio eletrônico, todas as audiências são feitas por videoconferência. Significa o quê? Não há mais necessidade de se expedir uma carta precatória, porque a pessoa é ouvida por videoconferência, onde ela estiver, pelo juiz que precisa ouvi-la. Ou seja, de um momento para o outro, toda a regulamentação que tinha, detalhadinha, olha, nesse documento vai ter que ter o nome do fulano, do beltrano, do ciclano, vai ter que ter o endereço assim, assado, uma regulamentação toda extensa e detalhada. Isso tudo, de repente, caiu no vazio, perdeu o propósito, deixou de ser, deixou de ter razão de ser. E por que eu digo isso? Porque isto que parece um fenômeno assim, bobinho de se falar, é uma característica natural da palavra do homem, mesmo que seja uma palavra de autoridade, porque a regulamentação, por exemplo, das cartas precatórias, provinha de uma lei, provém de lei, vem de autoridade, ela é revestida de autoridade, mas não tem eficácia, não gera mais efeitos no dia a dia. Por exemplo, no sul, eu não me recordo agora em qual cidade, teve uma cidade lá que, preocupada com a pressão alta dos seus moradores,
proibiu que nos restaurantes houvesse saleiro em cima das mesas. O que é que os donos de restaurante passaram a fazer? Deram para os garçons uma tira com o saleiro pendurado no pescoço do garçom. O saleiro não estava em cima da mesa. Outras penduraram os saleiros no teto. E o saleiro ficava sobre as mesas, não, né? Ficava acima das mesas e não sobre as mesas. Palavra de autoridade era uma lei editada pela Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito, com essa força de obrigar, força vinculante por toda a cidade. Mas a palavra do homem, ainda que formalmente tenha autoridade, ela tem essa característica. Ela não tem autoridade em si. O que eu quero dizer? Se não houver alguém que obedeça, ela é completamente ineficaz. Ela é completamente despropositada. E quando isso acontece por muito tempo, ela cai em desuso. E deixa praticamente de viger na prática, embora formalmente ela ainda exista. E nós, porque somos homens, e somos acostumados a lidar no nosso dia a dia com a palavra do homem, muitas vezes nos esquecemos, no calor do dia a dia, no calor das nossas circunstâncias, dos nossos desafios, dos nossos sonhos, das nossas dificuldades, das nossas angústias, das nossas tristezas e frustrações. Muitas vezes nós nos esquecemos que a palavra de Deus não tem essa característica da palavra do homem. E perdemos a perspectiva do valor, da eficácia e da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus, diferente da palavra do homem, que, como eu disse, não tem autoridade em si, ela depende que alguém lhe obedeça. A palavra de Deus é dotada de autoridade em si. Ela tem poder e ela é eficaz. E os efeitos da palavra de Deus são inevitáveis. Mesmo que não haja um ser vivente para obedecê-la. Como assim? Você se lembra de Gênesis 1, de 1 a 3? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. Não tinha ninguém para levantar o interruptor. Não existia nenhum ser humano vivente. O homem não tinha sido criado. Mas a palavra de Deus, ela tem autoridade em si. E quando não há um ser vivente para obedecer a palavra de Deus, os elementos obedecem a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Deus disse: haja luz, e houve luz, porque a palavra de Deus tem poder, tem autoridade em si. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, fala de um outro ambiente onde não havia um ser vivente para obedecer a palavra de Deus, um vale de ossos secos. Ele é levado pelo Espírito a um vale de ossos secos. E Deus pergunta ao profeta: poderão estes ossos voltar à vida? E a Bíblia diz que aqueles ossos não é que eles estavam secos, eles estavam sequíssimos. Eram cadáveres que já tinham passado há muito tempo do ponto de perecimento completo. E o profeta responde: Senhor, tu o sabes. E Deus instrui o profeta: profetiza sobre este vale de ossos secos.
Não tinha ali um ser vivo para obedecer à voz de Deus que estava na boca do profeta. Mas a palavra de Deus tem poder e tem autoridade. E quando o profeta Ezequiel profetizou e chamou os ventos, diz a palavra de Deus, que cada osso foi se juntando ao seu osso. Os nervos foram surgindo, pele foi surgindo, e aquilo que era um vale de ossos secos se tornou um grande e poderoso exército, porque a palavra de Deus tem poder e é eficaz. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Onde a palavra do homem, por maior autoridade que tenha, não tem o poder, a aptidão de resolver as nossas situações, de atender às nossas necessidades. Querido amigo, amado irmão, há uma palavra de Deus que tem autoridade e é apta a transformar a tua vida, a mudar a tua realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Deus fala nesta noite contigo, que tem confiado em palavras humanas, palavras até de autoridade. Talvez alguém à sua volta, um chefe, um gerente, alguém que tem até um certo status, tem te prometido alguma coisa, ou tem te feito sonhar com alguma situação. Talvez você tenha ouvido uma palavra humana até erudita, um médico com uma formação exemplar, talvez tenha te dado um veredito, tenha te dado um diagnóstico que para a ciência é conclusivo e é irreversível. Talvez você esteja confiando em uma palavra que é até persuasiva, alguém que com bons argumentos talvez tenha te feito pender para alguns caminhos que talvez não sejam exatamente os caminhos que o Senhor Deus tem para a tua vida. Há uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Há uma palavra que tem autoridade em si, porque a palavra do homem, por mais erudita, por mais persuasiva que seja, ela não tem poder de alterar a tua realidade, de transformar o teu coração, de transformar o mundo à tua volta. Mas a palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, a palavra de Deus transforma trevas em luz. E se na tua vida havia trevas até hoje, o Espírito de Deus está falando sobre a tua vida. Haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Bendito seja o nome do Senhor. Se a tua vida tem sido um vale de ossos secos, se você entrou aqui nesta noite carregando um vale de ossos sequíssimos, oh, aleluia, há uma palavra de vida, há uma palavra de renovo. O Senhor te dá vida nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Basta uma palavra do Senhor Deus, basta uma palavra de Jesus. A palavra de Deus não cai no vazio, a palavra de Deus não perde o propósito. O profeta Isaías, no capítulo 55, Deus pela boca do profeta Isaías disse que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor não volta vazia, a palavra do Senhor tem eficácia e tem poder. Bendito seja o nome do Senhor. Basta uma palavra de Cristo. A Bíblia nos conta que certa vez Jesus foi procurado por um centurião. Mateus fala que foi o próprio centurião que procurou a Jesus. Marcos fala que, ou melhor, Lucas fala que foram os anciãos de Israel, as autoridades religiosas procuraram a Jesus, intercedendo pelo centurião, dizendo: olha, é um homem bom, ele é simpático aos judeus, construiu até a nossa sinagoga, e ele tem um servo a quem ele muito ama, e esse servo está enfermo, é digno de que o Senhor vá vê-lo, vá atendê-lo. E diz a Bíblia que
Jesus está a caminho da casa deste centurião. E chega uma mensagem por meio de alguns emissários. Mateus diz que foi o próprio centurião quem procurou a Jesus e disse: olha, eu nem sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Basta uma palavra tua e o meu servo ficará bom. Oh, aleluia. E olha a explicação que o centurião dá: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu também tenho pessoas que estão sujeitas à minha autoridade. E quando eu falo para um vai, ele vai. E quando eu falo para o outro vem, ele vem. Ou seja, ele estava reconhecendo que havia autoridade na palavra de Jesus. Oh, aleluia. E Jesus se admira da fé daquele homem. Jesus se admira do discernimento que aquele homem tinha, da autoridade espiritual que havia na palavra de Jesus. E Jesus diz para ele: olha, vai, e seu servo seja curado. E diz a Bíblia que imediatamente o homem ficou são. Uma palavra de Cristo é o que basta para transformar a tua vida hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. É uma palavra de Cristo é suficiente. E a boa notícia é que há uma palavra de Deus para ti hoje. Uma palavra de Deus para transformar o vale de ossos secos e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não foi isso que aconteceu naquele vale de ossos secos? Cada osso procurou o seu osso, o seu lugar. Aquele exército não saiu desconjuntado, com o braço, com o pé no lugar da mão, com a perna no lugar da cabeça. Não, cada osso, cada nervo no seu devido lugar, porque a palavra de Deus faz isso na minha e na tua vida. Cada coisa no seu devido lugar. Se a tua vida está com alguma coisa desordenada, a palavra de Deus hoje cura a desordem na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda há poucos domingos nós tivemos aqui aquela cantata da mocidade. E uma das cenas que eles ilustraram aqui foi daquela mulher que a Bíblia chama a mulher pecadora. A epígrafe dos textos chama a mulher pecadora, que foi trazida diante de Jesus, apanhada no ato de adultério. Só ela foi trazida, né? O homem que com ela adulterava não foi trazido. As autoridades religiosas tentando enredar Jesus, uma armadilha. Senhor, a lei mosaica determina que ela seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Vocês conseguem perceber o que é que estava por trás desta cena? Uma tentativa de enredar Jesus em palavra, né? Um complô, um estratagema, uma armadilha. Havia sim o pecado da mulher, porque ela em nenhum momento negou que ela tivesse praticado o adultério, apenas que o homem que praticou não estava com ela, mas naquele momento. Mas ela havia praticado aquele ato. Então havia um complô das autoridades religiosas, havia um pecado. Trazer aquela mulher diante de Jesus em público, os líderes do povo, os líderes comunitários, aqueles que eram conhecidos daquele meio social, fazendo aquilo, claro, traziam sobre aquela mulher uma grande vergonha. Aí você já tem culpa, você tem vergonha, você tem complô, e você tem também hipocrisia. Quanta coisa, né? Quanta coisa envolvida em um episódio. Quantos maus propósitos. E há pessoas que estão vivendo presas por estes mesmos maus propósitos. Alguém que tenta explorar a culpa, alguém que tenta te envergonhar. E você tem muitas vezes cedido e vivido preso à culpa, à vergonha, ou talvez até mesmo a alguns pecados.
talvez a hipocrisia da religião, mas basta uma palavra de Cristo, basta uma palavra de Cristo. Aquele que está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Uma palavra de Jesus e acabou o complô. Uma palavra de Jesus e acabou a vergonha. Uma palavra de Jesus e acabou o pecado. Onde estão aqueles que estavam te acusando? Não estão mais aqui, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Uma palavra de Cristo acabou a hipocrisia. Uma palavra de Cristo acabou com a religiosidade. Uma palavra de Cristo é o que basta para mudar a tua vida. É a mulher cananeia, falamos dela semana passada, nosso pastor usou esse texto, quando falava aqui do Dia das Mães. A mulher cirofenícia, procurou a Jesus, era uma estrangeira, sua filha terrivelmente endemoniada, terrivelmente atormentada, ela procura a Jesus, Jesus desconversa, era uma estrangeira, gentia. Ela continua correndo atrás de Jesus e os discípulos despedem, porque ela vem correndo e vem gritando atrás de nós, despede essa mulher. Quanta coisa por trás desse episódio. Primeiro você tem a evidente opressão maligna sobre a vida daquela menina, possessão maligna. Mas você tinha também a intolerância dos discípulos. Não seja uma pessoa que despede alguém que vem gritando atrás de Jesus. Seja uma pessoa que acolhe alguém que está precisando gritar atrás de Jesus. E os discípulos, falta de empatia, falta de misericórdia. Misericórdia é empatia, é se colocar no lugar do outro. Movidos pela falta de empatia, pela falta de misericórdia. Até que Jesus se volta para a mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E imediatamente a menina foi liberta. Será que é você que tem vivido uma vida de opressão? Será que é você que tem vivido uma vida cercado por falta de misericórdia, por falta de empatia, por intolerância? Basta uma palavra de Cristo. Basta uma palavra de Cristo e toda a opressão acaba hoje. Bendito seja o nome do Senhor. E os discípulos em meio à tempestade. Jesus dormindo na popa do barco. Tempestade é o caos, é o tumulto, é a confusão, é a ameaça, é o medo da morte, ali diante deles. E Jesus dormindo na popa do barco. Eles chamam a Jesus, despertam a Jesus: não se te dá que pereçamos. E diz a Bíblia que Jesus pôs-se em pé no barco e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Uma palavra de Cristo é suficiente para acabar com o teu caos, para acabar com o teu tumulto, para acabar com o medo na tua vida. Você não vai morrer, porque há uma palavra de vida para ti hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero concluir as minhas palavras lembrando uma palavrinha de Jesus, que ele disse bem no finzinho, acho que foi a última palavra, foi a última palavra que ele disse no seu ministério terreno. Você lembra o que aconteceu lá no Éden?
Deus disse a Adão: de toda a árvore comerás, de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerá, porque o dia que comer dessa árvore, certamente morrerás. E ele comeu. Adão contratou para mim e para você, contraiu para mim e para você uma dívida impagável quando ele teve essa atitude, tanto ele como Eva. Uma dívida que está no meu e no teu DNA. O salmista disse isso, né? Em pecado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa dívida está no meu e no teu DNA. E não tinha dinheiro no mundo que pudesse pagar esta dívida, e muito menos sacrifício. Porque animais não podem substituir uma alma humana. E uma alma humana imperfeita, como é a minha e a tua, porque já nasce em pecado, jamais poderia pagar o preço pela minha e pela tua salvação. Mas Jesus, quando morreu na cruz, quando ele expirou, diz a Bíblia que Jesus disse o quê? Está consumado. E entregou o Espírito. Consumado é uma palavra cuja tradução literal é pago. Jesus estava dizendo: a dívida está paga, a dívida está quitada. Uma palavra de Cristo que mudou o meu e o teu destino eterno, e pode nesta noite, amigo, mudar o teu destino eterno, porque o preço pela minha e pela tua salvação está quitado. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus tirou das ordenanças de Deus a dívida que havia no meu e no teu nome, cravou-a na cruz, pagando o preço pela minha e pela tua salvação. O preço está pago, está consumado, e hoje eu e você podemos desfrutar de vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta tarde, quando eu meditava nesta palavra, eu me recordei de um hino do nosso coral, que é dos meus favoritos. E eu me recordo quando a minha segunda filha era bem nenezinha, toda madrugada, a minha esposa colocava esse hino no YouTube. Eu não sei porquê, mas marcou uma fase da minha vida. E eu me lembro desse hino, e vocês todos conhecem, acho que vocês podem me ajudar. Porque se eu cantar, vai atrair tanto esse povo que vocês vão perder o lugar de vocês aí. Entendeu? Entenderam? Quando estou muito assustado e o coração está sem calma, uma palavra de Cristo dá-me doçura. Horrores, aleluia. Será que você pode sentir a letra deste hino no teu coração? Aleluia. Há uma palavra de Cristo, aleluia. Aleluia, aleluia. Há uma palavra de Cristo para ti hoje. Há uma palavra de Cristo transformando a tua realidade, trazendo vida sobre o teu vale de ossos secos. Há uma palavra de Deus em meio à tua tempestade. Há uma palavra de Deus em meio à tua enfermidade. Há uma palavra de Deus no meio do tumulto. Deus está te dando vida e direção. Oh, aleluia, aleluia. Receba a paz no teu coração, receba a palavra de Cristo sobre a tua vida, receba uma palavra de renovo sobre ti, a poder e a eficácia na palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu amo essa estrofe. Soul.
palavra de Cristo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que nós temos nesta noite pessoas amigas que estão nos visitando, ouviram a palavra de Deus, sentiram no teu coração o toque do Espírito Santo e precisam nesta noite tomar a decisão de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Deus tem falado contigo nesta noite. O Espírito Santo tem falado ao teu coração e você pode sentir a presença de Deus nesse ambiente. Você pode perceber que a tua alma aqui dentro se sentiu diferente, porque a palavra de Deus está sendo aqui anunciada. E eu quero pedir a ajuda da igreja em oração e perguntar aonde está a primeira pessoa que nesta noite deseja receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Dê uma olhadinha aí do teu lado. Talvez exista alguém aí perto de ti que precisa de um apoio teu, que você convide, que você acompanhe esta pessoa até aqui à frente. A igreja vai orar por ti. Você precisa de uma palavra de Cristo nesta noite, e Cristo tem falado contigo. Hoje o caos acaba.